está falando, né, de pesquisa de clima, o Silvio agora vai entrar, Silvio Henrique. Então, a coleta de dados, a pesquisa ela não identifica o colaborador, mas... Ele conseguiu, professora? Conseguiu, Tá obrigada. bom, nada. Então, a pesquisa de clima, ela não identifica o colaborador, mas há informações que são importantes para fazer as correlações, né, com as respostas. As perguntas que compõem o questionário devem atender às necessidades da empresa. Então, a aplicação somente é eficaz se o colaborador entender que o anonimato é de fato respeitado. Essa condição é facilitada por meio de aplicação de questionários impressos. Então, o funcionário tem que se sentir seguro que o que ele vai responder é confidencial, porque tem muita gente que tem receio de responder, com medo de falar a verdade, ser mandado embora. Mas não tem como, porque a empresa ou contrata uma consultoria, ou ela mesma faz, mas geralmente é o pessoal do RH, e isso é de extrema confidencialidade. Eu digo que quem faz isso é empresas multinacionais. Empresas pequenas, às vezes faz através de entrevista, questionário, mas é mais difícil, né? A empresa pequena não tem muito interesse de fazer a pesquisa de clima. Ela se contenta em que o funcionário trabalhe só, né? Então, o Professora, gerente... Oi, pois não? empresas familiares também é difícil realizar esse tipo de ferramenta, né? É muito difícil, empresa familiar, porque ela não tem essa preocupação, ela só quer produtividade, ela só quer que o funcionário trabalhe, e ela não quer que ele aponte as falhas que tem dentro da organização. A empresa multinacional, como ela tem mais recurso, então ela prefere fazer isso, porque a empresa está na Bolsa de Valores e tem que ter uma boa imagem. Não adianta você falar que a empresa é boa se os funcionários estão falando mal da sua empresa. Então, ela quer que o funcionário esteja insatisfeito para que ele possa produzir mais. Então, funcionário contente, bem-humorado, ele não vai reclamar da empresa. Então, é importante a gente saber a visão que os funcionários têm da nossa empresa. Esse é um dos objetivos, né? Então, você tem que gerenciar o clima da sua empresa, isso é uma ação estratégica, né? Uma vez que a satisfação dos colaboradores faz diferença na produtividade deles. Então, a pesquisa de clima, ela auxilia a empresa a verificar o que pode ser melhorado. Aplicar todas as etapas é fundamental para o sucesso do processo. Então, você imagine se a empresa não vai fazer a pesquisa, o que o funcionário poderá falar dela, né? Então, quando ela faz a tabulação, ela vai medir o quê? De forma estatística, a percepção dos colaboradores a respeito da empresa. Então, pode ser feito de forma manual, eletrônica, só que hoje, geralmente, é eletrônico. Já teve épocas que era manual. Manual dá muito trabalho. Eletrônica, você faz isso rapidamente. Então, isso vai depender do número de participantes para a empresa decidir, né, se vai fazer manual ou eletrônico. Se o número de participantes for elevado, convém optar pela utilização de programas específicos. Geralmente, a empresa multinacional, ela é grande, então ela nunca vai fazer manual, ela vai fazer sempre, né, pela plataforma eletrônica. Então, quais são as variáveis que entram, né? O que eles fazem para tabular? Vai ser por questão, por domínio, por departamento, por unidade, por diretoria, por regime de trabalho, se é intermitente, se é 220 horas por mês ou 180, por tempo de serviço, quanto tempo aquela pessoa trabalha na organização, pela escolaridade. A partir daí, a empresa vai saber quantas pessoas têm formação acadêmica, tem graduação, né? Pela idade também, ela quer saber quantos anos tem as pessoas que trabalham na organização. O sexo, né? Pelo índice de satisfação geral, como é que os funcionários estão satisfeitos ou não com a organização, tanto no programa de integração, quando entra, como foi o processo seletivo, como foi o processo de treinamento. Só não vai entrar aqui, gente, é salário. A empresa tirou salário por quê? Porque todo mundo reclama, ninguém está satisfeito com o salário. Então, a empresa tirou esse indicador
e colocou outras coisas que ela tem como trabalhar e mexer, né, em melhorias. Você imagina, se todo mundo colocasse que o salário está baixo, a empresa tem que ter capital, tem que ter dinheiro para poder pagar, né, o salário adequado para cada um. Só que a partir do momento que ela aumenta o salário, você começa a gastar mais. Aí seu dinheiro também vai faltar. Então, o salário dificilmente tem que entrar na pesquisa de clima, porque você entrou naquela empresa já sabendo que o seu salário seria aquele. Quando passa 6 meses, o funcionário vê que o dinheiro dele não dá mais, e ele está trabalhando muito, então ele quer aumento. Então, por isso que o salário não entra na pesquisa de clima. Eles, antigamente, entrava, mas o que acontecia? A nossa avaliação ia lá para baixo, né? Não dava sempre falava que a empresa estava indo mal, mas tudo por causa do salário. O relatório aparecia como indicador que as pessoas não estavam satisfeitas. Tirando o salário, melhorou. Então, essa análise sobre os resultados numéricos alcançados não prescinde, né, de uma minuciosa e criteriosa interpretação deles. Então, as correlações devem ser feitas para um completo entendimento da percepção de todos os colaboradores, considerando os critérios escolhidos. A partir do momento que vem os relatórios, o que a área de RH faz? Chama o pessoal, vai para o auditório e mostra, olha, a pesquisa que vocês responderam teve como a importância, teve esses pontos, e nós vamos trabalhar no plano de ação os pontos que estão fracos. Então, todo mundo fica sabendo o que a empresa vai fazer, né? Então, o maior problema aqui é no índice de satisfação geral, porque ele traz um número que representa o resultado geral, e ele serve como referência para a comparação entre os resultados ao longo do tempo. Então, eles vão verificar 2018, 2019, 2020. Como é que o funcionário está nos enxergando? É uma fotografia que a gente tira para saber o que a gente precisa melhorar. Então, esse índice de satisfação, ele aponta se os resultados estão em ascensão, estagnados ou, na pior das hipóteses, em declínio. Então, os 3 índices que a gente usa. A empresa está em ascensão com relação à pesquisa de clima? Ela estagnou? Está igual dos anos anteriores? Ou ela deu um declínio, ou ela caiu? Se ela caiu, a empresa vai verificar aonde foi que a empresa errou, qual foi o problema, aonde tem que ser melhorado. Às vezes, é um simples problema. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu, isso em 1955, na fábrica nos Estados Unidos, na GE. Os funcionários começaram a ter baixa produtividade e ninguém sabia o que estava acontecendo. Naquele momento, começaram a fazer a pesquisa de clima desde 1940, mas isso aconteceu em 1955. E aí verificaram na pesquisa que não tinha iluminação suficiente na fábrica. Olha que coisa simples. Se não tinha iluminação, os funcionários, eles tinham problemas de visão. Eles não conseguiam executar aquele problema dentro da fábrica que era ajuste de peça nas máquinas, nos maquinários. A partir daí começou a ter uma melhoria. O que fizeram? Trocaram todas as lâmpadas da fábrica, uma coisa simples. Então, existem problemas que eles não são visíveis, você não consegue enxergar. Você vê que não está legal a luz, a luminária, mas você está tão acostumado com aquele ambiente que você acaba não reclamando, né? Mas a produtividade cai. Então, são detalhes que a gente, às vezes, não consegue enxergar o todo dentro da organização. Então, é importante fazer essa pesquisa de todos os lados. O auditório que você utiliza, o refeitório, a secretaria, a recepção, como que vocês são atendidos. Então, isso é fundamental. Então, quando a gente faz a divulgação dos resultados aos colaboradores, é essencial, uma vez que participaram e criaram a expectativa de conhecer os resultados. Porque se você está preenchendo um questionário, você quer saber por quê, o que vai ser feito, qual o objetivo, né? Natural isso do ser humano, é criar uma expectativa.
Para que isso ocorra, pode ser escolhido vários canais de comunicação, como jornais internos, murais, reuniões com líderes e funcionários, intranet, edições especiais de jornais internos, entre outros que se julguem necessário. Então, para os colaboradores, os dados devem ser apresentados de forma clara, objetiva, traduzindo os resultados gerais das dimensões. Na Anhanguera, quando vocês voltarem presencial, que será em agosto, do lado do TI, da onde né, o pessoal do TI fica atendendo os alunos e professores, do lado direito tem uma lousa laranja, e lá tem os índices do avaliar, como é que foi dos anos anteriores. Nós mesmos colocamos, porque eu faço parte da comissão, né, de avaliação, e nós mesmos colocamos lá os dados de melhoria. Agora, como vocês vão fazer em outubro, a gente vai comparar como foi. Lá está 2018 e 2019, agora eu vou colocar 19 e 2020, se teve melhorias ou não. Então, para os colaboradores, isso é importante, porque você está divulgando, né, claro e objetivo. Fora isso, nos murais, a gente coloca naquele telão e colocamos também, fazemos reuniões com os representantes de sala, e os representantes de sala comunicam também para todos os alunos. Se eu pego uma sala, eu mesmo comunico, porque como eu sou da CPA, da Comissão Própria de Avaliação, eu já divulgo os resultados. Então, a partir do momento que você faz todo esse levantamento, o que é necessário fazer? É necessário o plano de ação, que ele é importante. É necessário informar aos colaboradores as medidas a serem tomadas em relação aos itens que se apresentaram mais críticos. Então, os mais problemáticos a gente vai colocar, né? Vamos colocar, precisa trocar as carteiras, precisa trocar, sei lá, o quadro negro, precisa trocar o data show, tem várias coisas. E dentro da empresa, a gente vai ver o que precisa melhorar dentro das organizações. E aqui a gente tem uma situação que eu queria que a gente analisasse, né? Então, por exemplo, uma empresa prestadora de serviço no ramo de call center aplicou uma pesquisa de clima organizacional com seus funcionários para conhecer o grau de satisfação de diferentes aspectos da empresa. Identificou na tabulação dos dados que a empresa tem pontos bem avaliados, como imagem da empresa, é bem avaliado, oportunidade de carreira, relacionamento interpessoal. Já os pontos críticos apareceram os benefícios à liderança imediata, além de problemas na comunicação. A direção da empresa pensou em algumas ações e está refletindo por onde deve começar a agir. Então, vocês como gestores, eu gostaria que vocês analisassem o que vocês fariam para mudar esse aspecto aqui de liderança, problemas de comunicação e benefícios. Qual que é o mais importante? Na opinião de vocês, que a gente deveria focar? Eu acredito que seria a liderança seguida da comunicação e depois os benefícios. Todos concordam? Eu coloco comunicação em primeiro, professor. Comunicação primeiro, né? Exatamente. Eu concordo, comunicação primeiro também. Por que a comunicação é primeiro? Porque sem a comunicação, um líder, por Uma boa exemplo, comunicação ele vai sempre é ter muitos problemas, né? Os problemas serão maiores. Você disse certo, né? Então, a comunicação é um dos maiores problemas organizacionais, né? Então, nós temos que primeiro resolver o problema de No comunicação, né? O diálogo, né? E quando eu falo assim, o que é relacionamento interpessoal para vocês? Seria relacionamento com pessoas do seu ambiente profissional? Alguém tem alguma ideia? É o Gente, relacionamento que você tem com você Professora, mesma? o áudio dele falou. Então, o relacionamento, deixa eu colocar aqui a Larissa. O relacionamento interpessoal
que a gente vai ver aqui no caso, né, seguinte, que ele fala o seguinte, olha aqui a descrição. Ele é parecida, mas ela muda um pouco. Uma empresa prestadora de serviço, ó, do ramo de call center, aplicou uma pesquisa de clima organizacional com seus funcionários para conhecer o grau de satisfação de diferentes aspectos. Ela identificou na tabulação dos dados que a empresa tem pontos bem avaliados, como imagem da empresa, oportunidade de carreira e relacionamento interpessoal. Os pontos críticos é a liderança, os benefícios, né, e a comunicação. A partir daí, a gente está indo no ponto positivo. Relacionamento interpessoal é a conexão, é o vínculo entre duas ou mais pessoas dentro de um determinado contexto. Então, por sua vez, ela pode ser no ambiente de trabalho, familiar, social, religioso, né? Então, nesse sentido, é importante você ter esse relacionamento com as pessoas. Segundo Freud, que é um psicanalista, ele é considerado o pai, né, da psicanálise, ele dizia que sem relacionamento interpessoal você não consegue atingir os seus objetivos. Você precisa de pessoas para se comunicar, você precisa de pessoas para interagir. Então, é importante você ter esse relacionamento com todas as pessoas. Ele é saudável. Agora, quando você fala que se a empresa ela tem imagem, ela tem plano de carreira, ela tem o relacionamento e está faltando benefício, liderança, né, e comunicação, então a gente tem que ir direto no ponto. Então, o que vocês falaram? É comunicação. Mas o que vocês fariam para melhorar a comunicação? Porque vocês apontaram, agora o que vocês fariam? Professora, Oi. eu começaria melhorando o sistema interno da empresa, por exemplo, o telefone, os e-mails da intranet que a empresa tem. Começaria por aí. Tá. O que você poderia fazer? Uma pesquisa para saber dos funcionários o que eles acham da organização, qual o problema maior, né? Porque às vezes, gente, a empresa tem tudo, mas às vezes ela não tem que saber relacionar, faz parte da vida do ser humano. Então, nós temos que ter um relacionamento, principalmente no mundo corporativo, que é o diferencial. Então, o Walt Disney, né, ele dizia o seguinte, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seus sonhos em realidade. Então, se você pensar nessa frase do Walt Disney, que foi o criador, né, da Disney, lá dos Estados Unidos, e ele diz, eu gosto muito dessa frase dele, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seus sonhos em realidade. Então, hoje, pessoas se tornaram mais do que meros funcionários no mundo corporativo, eles são as principais peças de uma engrenagem no crescimento das empresas. Então, você percebe hoje como as empresas vão se voltar mais para as pessoas agora, por quê? Por causa da saúde, né? Então, são as pessoas que transformam sonhos, missões empresariais e valores de uma empresa. Então, há muito tempo, né, que nós já sabemos que o capital humano, ele é valorizado no ambiente. A partir de agora, uma empresa ela reconhece a importância de cada funcionário para o seu sucesso. Então, ela precisa se preocupar com o relacionamento interpessoal entre os membros da equipe. Você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas você tem que saber conviver, você tem que saber trabalhar com essas pessoas. Então, você tem que saber comunicar. Comunicar faz parte do nosso dia a dia. Por isso que quem mencionou em primeiro lugar a comunicação é fundamental. É um instinto natural. Então, deve ser bem entendido, tem que ser estudado, melhorado pelas áreas de recursos humanos de cada empresa. Então, é isso o papel da gestão de pessoas, que fora contratar, fora ter a parte legislativa, tem que ter um bom clima
uma boa harmonia, né, na estação de trabalho. Então, na prática, o relacionamento interpessoal é a interação entre duas ou mais pessoas, que são as equipes, né? Então, nosso principal objetivo é focar na harmonia, né? É a integração, a sinergia entre as pessoas. E qual a importância, né, do relacionamento interpessoal? Se você está interagindo com outras pessoas, né, onde você vive, na sua casa, né, é preciso entender que a maneira como nós relacionamos com as pessoas, às vezes é automática. Nós aprendemos a comportar e nos expressar de uma determinada maneira, que é uma característica única nossa, né? Uma característica baseada em quê? Em quem somos. E tem pessoas que ela é introspectiva. Então, ela tem que começar a desenvolver essa questão de introspectiva, porque na organização você tem que saber falar. Eu, quando comecei minha carreira também, eu tinha 18 anos, eu morria de vergonha de falar. Até um dia que meu chefe teve uma greve, na época, e ele falou, você vai falar com os trabalhadores. Tinha 200 pessoas. Eu falei, o que eu vou falar? Ele falou, você vai falar, você vai ter que tranquilizá-lo, porque você vai ter que fazer alguma coisa. E eu não sabia nada. Eu me desesperei. E aí que eu percebi a necessidade de eu estudar, de eu fazer muita leitura, para ter esse jogo de cintura, né? Porque as pessoas são complexas, né? Nós somos complexos. As pessoas que vivem com a gente também é complexo. Cada um com seus sentimentos, com as suas emoções, né? Questões que influenciam de alguma forma a nossa vida. E cada um tem a sua peculiaridade precisa aprender a viver em sociedade, se relacionando com os outros, seja para comprar pão na padaria, escolher um lugar para sair com os amigos, ou até debater sobre política, mas não se exaltar. Você ter conteúdo, você ter consistência naquilo que você está falando. E você só vai ter consistência se você estudar. Se você não ler, nada vai acontecer. E aqui, o relacionamento interpessoal no mundo corporativo vai muito além de saber se relacionar com as pessoas. Então, na sua empresa, você está relacionando de maneira correta com as pessoas? Como você lida para sair de uma crise? Você desvia um obstáculo ou supera desafios lidando com as pessoas? Você não pode escolher seus colegas, seus chefes, as pessoas com quem convive diariamente, diferente do que acontece fora das paredes de um escritório. Por isso, você precisa o quê? Lidar diariamente com pessoas, e é importante ter o quê? Jogo de cintura. Quantas pessoas a gente não gosta na faculdade? E tá lá. E a gente, às vezes, tem que suportar. E, às vezes, a gente até aprende a gostar, né? Porque a gente tem certos limites, né? Que você olha para a pessoa e fala, eu não fico com a cara dela. E aí você fica com aquilo na cabeça. Então, saber se relacionar no ambiente corporativo é quase que uma questão de sobrevivência. Se os funcionários de uma empresa ou de uma equipe não souberem se relacionar ou conviver em harmonia, o clima organizacional daquela empresa pode ser fortemente afetado, porque o clima fica tenso. Imagine você trabalhar com uma pessoa que é chata, reclama, é uma pessoa que não tem conteúdo, é uma pessoa negativa. O ambiente se torna exausto, onde você se sente desmotivado. Então, a produtividade cai. Então, um clima tenso pode causar conflitos, disputas, nada profissionais. Então, é importante entender que dentro de uma empresa existem diversos níveis de relações interpessoais, ou seja, cada uma tem suas peculiaridades, desafios e níveis de interação. Então, existe desde a relação entre duas pessoas de departamento completamente diferente, como a de equipe de marketing, manutenção, passando por níveis mais intermediário, né, departamento de vendas. Então, a relação entre os funcionários chega até níveis mais avançados, como aquele que os gestores e suas equipes, né, o contato direto que tem. Então, saber se relacionar no ambiente de trabalho é fundamental. Por isso que aqui, nesse slide, ele está falando relacionamento interpessoal. É um ponto positivo, né?
Se você estiver passando por problemas em casa e não souber separar o ambiente pessoal como profissional, isso pode causar atritos desnecessários, até mesmo com questões bem pequenas. Então, primeiro você vai respeitar a si mesmo e aos outros. E o primeiro passo é um primeiro passo para um ambiente saudável. Então, devemos lembrar sempre que as relações interpessoais são essenciais para o desenvolvimento profissional de cada profissional. E nós temos que aprimorar esse relacionamento no ambiente de trabalho. Então, as melhores relações interpessoais são aquelas que as pessoas se comunicam com paciência, sem mensagens truncadas. Então, aqui, quando eu perguntei, vocês falaram que a comunicação era fundamental. Então, tenha autoconhecimento de vocês, acho que é importante. Crie um ambiente sem julgamentos, que a primeira coisa que as pessoas fazem é ficar julgando as pessoas. A gente sabe que as pessoas têm personalidade forte, são complexas, seu jeito de lidar com situações de pressão e resolução de conflitos é diferente, né? A gente tem que saber ouvir, né? Saber ouvir é uma grande qualidade. Ser gentil com as pessoas, não custa nada cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mesmo agora que a gente não vai poder dar a mão para ninguém, a gente vai ter que sentar à distância, né? As pessoas olham, quem já saiu na rua viu como as pessoas olham para a gente, se vocês não estão usando máscara, que hoje é obrigatório, né? Então, a gente tem que ter ética. Então, é um mundo novo que a gente vai ter que ter essa questão de convivência, de respeito. E nós fazemos a pesquisa de clima para quê? Para criar ambientes prazerosos. Você já imaginou criar um ambiente que não seja prazerosos, né? Então, primeiro antes de eu entrar nesse slide, só para a gente complementar, conheça seus colegas de trabalho dentro e fora do ambiente, procure conversar com o RH sobre possíveis cursos, palestra, né? Treinamentos que a empresa dá, ou happy hour fora do expediente. Então, o relacionamento interpessoal é uma das principais bases para um ambiente agradável na sua empresa. Então, precisamos saber lidar com os outros, respeite opiniões, escute o que os outros têm a dizer e se comunique bem. Para você se comunicar bem, você tem que ler. Se você não ler, você não vai ser um bom escritor, não vai ser um bom comunicador. Então, se relacionar faz parte da vida do ser humano. Então, vamos nos relacionar de forma agradável para tornar o dia a dia cada vez mais harmonioso. Então, isso ajuda vocês a serem os profissionais de excelência. E é isso que as organizações estão pedindo, ainda mais nesse delicado momento, né, que todos nós estamos passando. Ela quer ver a resiliência de cada um, né? Como é que cada um lida, né, dentro da sua estação de trabalho. Então, um relacionamento interpessoal, ele pode deixar você tão estressado que você não consegue produzir muito bem. Então, as organizações, elas querem um relacionamento interpessoal positivo para contribuir com o quê? Um bom ambiente dentro da empresa que pode resultar em aumento de produtividade. É só isso que ela quer, né? De todo esse histórico que eu falei, ela quer realmente que vocês sejam comprometidos, né, com o trabalho de vocês e possam ajudar o seu semelhante. Então, esse é um exemplo que a gente falou, né, do problema de comunicação. O benefício pode ficar para depois, porque às vezes a empresa ela não tem dinheiro para dar benefício para todo mundo. Então, ela tem que pensar, porque o custo é alto. Precisa ver se ela dando benefício vai ter retorno, né, de faturamento, porque tudo é lucratividade. Nós vivemos numa sociedade democrática, capitalista, e precisa de dinheiro para poder fazer as benfeitorias, né? Então, aqui tem um exemplo dessa empresa, que é Elevadores Atlas, da Schindler. Ela mantém-se de olho na motivação. Há 20 anos ela pensa nisso. Elevadores Atlas Schindler, ela adotou algumas premissas desde a incorporação do processo de avaliação. Então, por meio da avaliação do clima organizacional, a empresa, o que ela buscava? Aqui ela tem um parâmetro diferente. Ela queria entender qual era a opinião atual da equipe.
além do que motiva e satisfaz os colaboradores sobre as questões relevantes das atividades da empresa. Então, ela queria contrapor a percepção atual dos seus colaboradores com os resultados de pesquisas de anos anteriores para definir a evolução da motivação. Então, ela queria o quê? Avaliar a postura de seus profissionais a respeito de questões-chave, como benchmarks locais e externos. Ela queria também identificar as áreas de maior interesse ou preocupação de seus clientes internos. E ela queria propor análise e ações de melhoria para as áreas como oportunidade de evolução significativa. Então, essa empresa, ela queria olhar a motivação, porque ela sabendo que um funcionário motivado, ele vai produzir mais, ele vai ter humor, ele vai ter alegria e a empresa vai conseguir, né, um bom faturamento. Então, esse era o objetivo dessa empresa. Então, cada empresa ela tem um objetivo quando faz essa pesquisa, né? E aqui eu trouxe esses exemplos para que vocês tivessem uma noção, né, do que as empresas estão buscando. Tem o terceiro exemplo que eu trouxe para vocês, que seria da SBT. Olha que interessante que a gestora de RH, da gestão de pessoas, fez no SBT. Quando ela entrou, o clima organizacional, ela disse, é fundamental para avaliar o desenvolvimento interno da empresa. Como ela não conhecia ninguém, ela resolveu implantar a pesquisa de clima, porque sai vários indicadores para a estratégia dela, né? Então, nesse sentido, as pesquisas que avaliam o ânimo e a visão dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho, os benefícios, as oportunidades de carreiras, são fundamentais para compreender o que esses profissionais almejam. Então, foi esse conceito em mente que há pouco mais de um ano, Mariana tornou-se a Head de Recursos Humanos. Head é diretora, tá? É uma palavra inglesa. Então, junto com a renovação, vieram as novas ideias e transformações para que a empresa desenvolvesse um plano estratégico e conquistasse um verdadeiro case de melhorias práticas corporativas de mercado. Então, o que ela fez? Ela, simplesmente, ela foi verificar que o turnover era baixo. O que é turnover? É as pessoas que saem da empresa frequentemente. Então, no call center, o nível de turnover, ele é alto, 10%, 20%. Aqui era 2%, porque é uma indústria. E aí ela falou, pô, que legal. Primeiro passo, né? Ela viu que o turnover era baixo. Não era o indicador, mas ela queria ver outros. Então, Mariana, ela implementou uma pesquisa de clima para se aprofundar no cenário interno, porque a pesquisa de clima é para verificar internamente, né? E, a partir daí, ela dar início à estratégia de modernização do SBT. Então, ela foi realizada, ela entrou em 2013, a pesquisa apontou uma série de dados e gerou um plano de ação que poderiam auxiliar ela no desenvolvimento da organização. Para surpresa dela, o último estudo desse porte havia sido realizado em 2001, e ela estranhou se é feito anualmente, porque pararam de fazer a pesquisa de clima, né? Então, precisa ter um diagnóstico amplo, né, como ponto de partida, foi isso que ela pensou. Então, o foco foi entender como estava o clima, a percepção dos colaboradores, por meio de 5 dimensões: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem, né, que são legitimadas pelo Instituto de Pesquisa Great Place to Work, que é uma empresa de consultoria que geralmente ela atua nas empresas multinacionais fazendo a pesquisa, porque é uma empresa neutra. Então, tem empresas que contratam essa Great Place to Work. Professora, Oi, pois não? eu já participei de uma pesquisa dessa empresa, Great Place to Work. Ah, você já participou? Oh, que legal. Já. A empresa onde trabalhei ficou entre o Grupo Astra, aqui de Jundiaí. Ah, de Jundiaí. É muito importante porque as pessoas, é uma empresa neutra e que traz mais credibilidade, né? Quando você contrata fora, externo, é que é caro, né? Às vezes a empresa não quer investir, mas quando a empresa contrata essa empresa aqui, é excelente. Oi? Professora,
Pois No não. shopping que eu trabalho também é essa empresa que faz a pesquisa de clima. Ah, também ela que... Então, tá vendo? Ela está presente na grande maioria, porque ela tem um reconhecimento de efetividade, eficácia, né? Então, ela faz um trabalho de excelência mesmo. Então, por isso que ela, na empresa também, essa empresa que faz também, né? A pesquisa de clima. Então, ela conhece, e ela conhece várias organizações, então ela tem como dar o parecer. E, às vezes, ela dá até palestra também, da devolutiva, né, e bem profissional, porque ela domina, é uma empresa específica, né? Então, Professora, pois não? na época que eu participei, eles estavam fazendo uma consultoria em várias empresas do Brasil. Acho que eles queriam definir as 100 melhores empresas para trabalhar no Brasil. Aí fizeram uma pesquisa de clima e definiu, acho que aí onde eu trabalhava ficou entre as 100. Ah, ficou entre as 100, que legal, isso é bom, porque representa, né, a empresa, o capital dela aumenta quando você é a melhor empresa para se trabalhar, que sai naquela revista Exame, né, anualmente. Não sei se vocês já tiveram acesso a essa pesquisa. Eu sempre, quando eu dou essa aula, eu levo a revista do ano, né, para mostrar para vocês, né, a gente discute um pouquinho, cada grupo fica com uma pesquisa, né, mas como não foi possível, né, mas estou comentando porque todo mundo conhece essa revista, você SA, então é bacana você ter o resultado, né. Então, como o resultado da pesquisa de clima em mãos, a área identificou aspectos positivos e quais melhorias poderiam ser feitas para melhorar a percepção do clima. Então, nesse sentido, foram identificados 3 aspectos que poderiam ser mais bem trabalhados em prol do clima, que foi, que a gente falou no slide anterior, a credibilidade, que tem como função analisar como os líderes são percebidos por suas equipes, assim como a comunicação, competência e integridade. Imparcialidade, que avalia qualquer tipo de discriminação, sentimento de justiça e percepção de regras claras. Respeito, que mede como os colaboradores acreditam que são tratados pelas lideranças. Então, desde os resultados, a empresa adotou medidas para melhorar os índices e diversos projetos e programas foram desenvolvidos sempre alinhados às necessidades do negócio lá do SBT. Então, essa gestora, os resultados desse novo modelo de gestão, né, de RH, foram apresentados recentemente. Ela apresentou para 2.500 colaboradores da empresa. Então, a Mariana, ela informou que o RH desenvolveu um material de prestação de contas para apresentação das ações ao público interno. Então, dessa forma, todos os colaboradores poderiam entender a linha estratégica das ações e como aproveitá-las. Então, esse modelo nos remete a uma construção integrada de gestão de pessoas. Então, percebe que a gestão de pessoas, ela é integrada, ela é um quebra-cabeça, onde as áreas vão se unindo. Se você pensar no seguinte, que tem o departamento pessoal, que cuida da parte burocrática, tem os treinamentos, tem processo de seleção, tem a área de benefício, a área de remuneração, tem a área de desenvolvimento, onde entra a pesquisa e clima, né? Tem a parte de coaching, mentoring. Então, ela é ampla, né? Por isso que vocês, assim, a diversidade de assuntos é enorme, porque é lidar com pessoas. Então, o que essa Mariana fez, ela conseguiu traduzir, através dessa implantação da pesquisa de clima, ela construiu um retrato da empresa. Como que está a vida saudável da empresa? Ela está em declínio, ela está estagnada ou ela está em ascensão? Como é que essa empresa está? Se você está entrando numa empresa, na área de RH, você vai ocupar um cargo alto, você tem que fazer uma pesquisa para saber o que pensam os funcionários, quais são as satisfações, quais são as insatisfações, né? Então, é fundamental a pesquisa, né, de clima. E ela continua ainda, o planejamento foi preparado dentro de um modelo de gestão participativa. Então, em primeiro momento, o impacto das ações foi direcionado para a autogestão e os gerentes da emissora, bem como foram criados uma estratégia de comunicação. Entrou de novo a comunicação interna, reforçada, e treinamentos para que os líderes disseminassem o resultado da pesquisa e sua progressão.
Então, como resultado de ações e projetos implementados, a Red, né, que é a diretora de RH, ela fez o quê? O café com o presidente. Não sei se vocês já participaram de café com o presidente nas suas organizações, na qual o vice-presidente recebe os colaboradores da emissora para um bate-papo e troca de ideias. Isso é fantástico. A grande maioria das organizações realizam esse café porque é uma coisa simples, não tem muito custo. E os funcionários ficam felizes de estar tomando café com o presidente. E aí eles criaram também a Universidade Corporativa do SBT. O que significa essa universidade? A empresa que busca desenvolver um sistema de educação interna em prol do aperfeiçoamento profissional por meio de academias temáticas e bolsa de estudo. Então, o que a empresa faz? Ela cria uma universidade dentro da empresa, ela verifica aqueles profissionais que são bons naquela área, por exemplo, de marketing, engenheiros, para dar aula, mas eles preparam esses profissionais e contrata professores também de fora para ministrar aula, e é um curso que nem a universidade vocês estão fazendo. Pode ser uma universidade de 2 anos, pode ser uma de 4 anos, e aí ela vai contratando profissionais. Por que elas criam essa universidade? Porque tem coisas que você está estudando na universidade, mas você não vai saber do negócio da sua empresa. É específico, né? Então, por exemplo, uma empresa de alimentos, a Natura, por exemplo, de produtos, você vai dar aula, a pessoa vai trabalhar na Natura, ela tem que conhecer. Então, nada melhor do que o próprio funcionário para dar aula para os profissionais. Só que, lógico, além dele ser profissional durante o dia, ele recebe também como professor à noite para dar aula para os alunos, para os profissionais, né, que se tornam alunos. Só que tem uma condição que eles colocam: faltar só se for, assim, uma coisa urgente, e você tem que tirar nota acima de 7, não pode ser abaixo, senão você perde essa universidade, porque eles pagam, né? Então, se eles pagam, ele vai exigir que o profissional estude, se dedique e não falte, como, né, na universidade que a gente tem aí, que muita gente choveu, deu um monte de coisa, tem aula remota, todo mundo falta, né, a grande maioria. Mas nessa sala aqui, é uma das salas que mais pessoas eu tenho. Estava com 27, agora está com 25. O restante, às vezes, não participa. Então, é dar os parabéns mesmo, é pessoas que estão afim, estão engajadas e querem, né, ser o diferente. Então, continuando o caso da Mariana, os resultados da pesquisa e das ações que compreenderam a reestruturação da equipe de RH contribuíram com a imagem e a forma como a área impacta na cultura da gestão do SBT. Então, perceberam um reflexo notório pelo público interno e externo, tendo em vista que já fomos procurados por outras emissoras interessadas e entender e explicar o modelo. Olha que legal, quando você faz um trabalho de excelência, as pessoas querem copiar, né? E para dar continuidade ao processo de desenvolvimento, Mariana diz que a empresa prepara uma segunda versão da pesquisa de clima e o desenvolvimento de uma análise corporativa e quantitativa com os dados de ambos os levantamentos. Então, com essas respostas, a área de RH, ela poderá pensar e desenvolver novas propostas que estão sendo planejadas pelo departamento. Aqui era para 2015, aconteceu, né, que eu acompanhei, mas eu quis só trazer um histórico. Então, o processo da gestão de pessoas é o tempo todo buscar melhorias para ser o diferencial no mercado e ter profissionais engajados. Então, a executiva finaliza explicando a importância da pesquisa. Então, ela fez toda a reunião, mostrou, né, o porquê da pesquisa e como os resultados são fundamentais para fazer qualquer mudança na empresa. E mesmo entender se os planos e ações propostos estão de acordo com a expectativa de colaboradores de todos os níveis. Então, a realização da pesquisa de clima é um grande norteador para a criação das estratégias de gestão de pessoas do SBT. Então, dessa forma, conseguimos, né, ser mais assertivos no desenvolvimento de projetos corporativos e até mesmo dos mais customizados para cada diretoria. Então, olha o trabalho que ela fez, ela era nova, ela entrou lá e fez o diferencial.
E aí, né, encerra o caso, né, da SBT, e para vocês terem um exemplo pequeno aqui, né, que seria da Azul Linhas Aéreas, ela falava o seguinte: não basta ser, tem que parecer. Porque às vezes você olha para uma pessoa, parece que é, mas não é. Então, como estamos sempre buscando boas práticas na gestão de engajamento e clima, né, me chamou a atenção o expressivo aumento da favorabilidade da pesquisa da Azul. Então, acendeu aquela luz. Eles estão fazendo alguma coisa muito certa, pois já haviam sido destaque do Prêmio Carvalho e Melo, de 2017, como maior crescimento de satisfação e engajamento em relação à pesquisa anterior. Então, eles foram considerados em 2017, né? Eu não sei agora, com toda essa crise, né? Com certeza, eles, não sei se eles vão fazer avaliação esse semestre, gente, talvez, esse ano, né? As empresas não vão realizar pesquisa de clima, porque como teve muitas mudanças, eu não sei se vai ser favorável, eu faria. Por que eu faria? Até para ver como é que foi as aulas home office, aula não, os trabalhos home office, né? Se valeu a pena ou não. Então, eu faria, mas eu não sei ainda, as empresas estão em dúvida, pelo menos no rol que eu estou trabalhando, não deram certeza, porque a gente começa a preparar já no mês de julho, agosto, né? Como a gente está no mês de junho, ainda não decidiram, falaram que está tudo muito incerto. Então, muitas coisas ocorrerão, né? E com certeza, a gente tem um congresso muito grande em agosto, talvez aconteça online também, porque participam 4.000 pessoas no IMB, e agora não pode ter aglomeração, e pela pesquisa, provavelmente a gente terá mais 4 meses pela frente, foi o que o médico ouviu ontem, né? Mas como cada um fala uma coisa, não sabemos ao certo. Mas se participar, eu participo desse congresso e eu trago novidades, né, para as pessoas, para saber como é que está o mercado de trabalho, quais são as mudanças, quais são as vagas que estão surgindo, a gente tem acesso a isso, né? Então, a gente vai esperar as férias e em agosto a gente retoma para falar sobre essas mudanças. E aqui eu queria transcrever um diálogo, eu só peguei um diálogo, né, do que aconteceu lá, que esse Álvaro de Mello, ele perguntou: como vocês trabalharão a partir do resultado da pesquisa de 2017 para melhorar o engajamento e o clima na empresa? Ele fez essa pergunta. A diretora respondeu: trabalhamos em algumas frentes, priorizando as grandes áreas que possuíam menor favorabilidade e traçando metas, objetivos de crescimento. Então, criamos a figura do Develop Partner, né, que é desenvolvimento humano, ao invés de Business Partner, que era, né, o desenvolvimento que a gente fala, não era humano, era de business, de negócio. Então, eles mudaram de negócio para humano. Então, o primeiro tem foco exclusivo em desenvolvimento humano, que é o Development Partner, e o outro é organizacional. E conseguiram, né, se livrar das armadilhas como do Business Partners, que é ser tomado pelo fisiológico das áreas atendidas, que era mais a questão de negócio. Então, eles conseguiram fazer uma revolução dentro dessa área, né? E eles comentaram, foi feito também o follow-up para todos do andamento dos planos de ação e um evento formal de encerramento do ciclo de planos de ação. O que baseou o nosso trabalho foi o lema: não basta ser, tem que parecer, e focar na comunicação com as equipes, deixando claro que estávamos preocupados em resolver os pontos que haviam sido sinalizados nos planos de ação, né? Fazendo follow-up. Não adianta você fazer o plano de ação e largar, que a grande maioria costuma fazer isso. Vou dar um exemplo prático que acontece no nosso dia a dia. Todo final de ano você compra uma agenda, ou início de ano, eu vou anotar tudo. Às vezes você até anota, mas você não olha, aí você esquece. E no meio do ano você já nem está olhando mais na agenda, está tudo na sua cabeça. Então a gente precisa registrar, precisa fazer o check-in, né, e investigar para ver se está tudo certo ou não. Então, como a pesquisa de clima ajuda a sua empresa a manter a produtividade alta, né,
o cenário, o alto crescimento da última década levou uma das maiores empresas nacionais especializada na produção de embalagens à necessidade de reestruturar a companhia, desde os seus processos até as plataformas de gestão. Qual foi o desafio? Com a meta de tornar-se a melhor empresa para se trabalhar e com o melhor modelo de gestão, a empresa contratou SK Companhia da Informação para o desenvolvimento de uma pesquisa de clima, com uma forte comunicação junto aos funcionários, que foi o ponto de partida para o sucesso do projeto. Então, a contratação de uma empresa externa foi fundamental para a credibilidade da pesquisa. Então, cada empresa vai analisar o seu problema, a sua situação. Então, os resultados foi o rico acervo de informações que a empresa tem em mãos. A partir da pesquisa está permitindo alterações importantes na gestão e criar um plano de ação. Então, os resultados da pesquisa foram divulgados aos funcionários, reforçando o compromisso da empresa com melhorias contínuas, né? O que irá incluir na rodada de avaliação dos próximos meses. Então, partindo daí, gente, antes de eu começar as questões, eu gostaria que são duas duplas, né? Não, uma é duplas, outra é 4 pessoas, que começasse a apresentar o programa de integração. Então, primeiro pode ser o Henrique e a Yasmin, depois a Franciele, o Alan, a Giovana e tem mais outra, o Vitor. Tá? Pode ser, Yasmin? E Pode sim, Henrique? professora. Então, você vai começar? Você ou o Henrique? É a partir dele. A gente ia combinando com a senhora de pôr os slides. Você não vai conseguir? Ai, eu acabei não... Vocês estão com o slide aí na mão? Eu não sei ele, mas eu acho que eu consigo pôr. Você consegue? Não, dá ou pra não? mim olhar, né? Dá pra mim olhar. Não, você olha e você fala, né? Porque eu acabei não trazendo. Eu trouxe a semana passada, mas eu mudei de pendrive. E aí, para eu retirar, porque fica no meu escritório, e eu estou em outro lugar agora. Então, por gentileza, se você puder falar sobre o programa de integração, faz uma explanação. Tá bom. Pode começar, Henrique, por favor. Henrique, você tá aí? O Henrique, será que ele não tá? Ele saiu? Tô sim. Me ouve? Tá. Então vai, vamos lá, pode começar. Espera aí, só deixa eu achar os slides aqui para mim ter uma base. Que empresa que vocês utilizaram? Foi a com própria... base na empresa do Henrique. Ah, mas ok. Qual que é o nome da empresa? Sou de Nossa, eu não ouvi, tá? Espera aí, tá melhor? Tá melhor. Pessoas. Eu me baseei numa consultoria que eu fiz com a gerente de RH da minha empresa. Ela me apontou diversas situações, diversos assuntos sobre integração. Porém, o que mais me chamou a atenção foi 5 coisas que ela não poderia faltar. E por isso, eu foquei nisso para montar o trabalho. Tá, quais são as 5 coisas? Primeiramente, a história da empresa. De onde ela veio, se ela é uma multinacional, quantas filiais ela tem, qual é o ramo dela, quantos anos ela está no mercado. E tá ruim seu microfone, né? Tá, peraí. Tá falhando. Deixa eu pôr no voz aqui. Melhorou? Tá. Melhorou. Tá. Pode falar. Deixa eu voltar no slide aqui. Então, a história da empresa é uma das peças fundamentais da integração para o novo colaborador saber o histórico, quantos anos de mercado tem a empresa. O segundo
é a missão, visão e valores da empresa. Aonde a empresa quer chegar, quais são os valores dessa empresa e qual é a missão dela. Esse é um dos 5 principais passos de uma integração. Agora tá. conheci. Fala, Yasmin. A empresa também precisa saber o que o colaborador espera dessa empresa, né? Tipo, se tem... se quer crescer, né? Se precisa saber se tem outras vagas para ele. Outro ponto também é saber dos benefícios, o que a empresa está oferecendo para o seu colaborador, tipo o VR, o Vale Alimentação, Vale Transporte, Plano de Saúde. Outra coisa legal também de se falar na integração é as instalações da empresa. Tipo, mostrar onde está cada área, onde fica os toaletes, né, para quando a pessoa entrar não ficar perdida. Se tem cozinha à disposição dos colaboradores. E é isso, a conclusão é que é extremamente necessário realizar a integração para novos colaboradores, apresentando a cultura, a missão e visão e valores da empresa, deixando claras as normas empresariais e o que se espera do novo colaborador, tanto quanto seus benefícios, direitos e deveres. E é isso, professora. Exatamente. Legal essa, assim, né, vocês foram bem objetivo e conciso, mas numa integração é importante ter todos esses aspectos que vocês mencionaram, né? Você tem que saber qual é a missão, a visão, os valores, aonde fica cada área, até onde fica o refeitório, o toalete, né? Você está entrando, você precisa conhecer as instalações, então isso é fundamental dentro de um programa de integração. Mas legal, parabéns aí, obrigada pela, né, a apresentação aí de vocês. Agora tem o outro grupo, obrigada mesmo, Henrique e Yasmin. Agora tem a... Pois não. Eu acabei de mandar no WhatsApp da senhora, se caso a senhora quiser mostrar como ficou os slides para a sala. Mas eu estou sem o meu cabo aqui, não vai adiantar agora eu fazer colocar aqui na minha plataforma, que demora um pouquinho. Mas você gostou dos slides, Pro? Eu gostei, porque eu já vi, né? Eu recebi. Uhum. É que eu estou em outro lugar, então por isso que não dá para me puxar agora, mas eu estou até em outro notebook hoje. Mas Tá só bom, faz uma explanação, né? Vocês que vão fazer agora, para a sala, pelo menos, ter uma ideia, né? Do que vocês pesquisaram aí, do que vocês fizeram. A Francine, né? A Francine, o Vitor e o... quem era mesmo? A Giovana. Vocês estão com material aí ou não? Professor, é o Alan, o Vitor, a Francine e a Marina. A gente viu para a senhora. A gente pode transmitir também. Pode transmitir. Pode falar, então. Pode começar. Ô, Vitor, você vai transmitir os slides aí? Se não der, pelo menos vocês falam, pelo menos. Putz, espera aí, professora. O Vitor falou assim que a internet dele acabou de cair. Professora, tem como eu transmitir aqui. Então, então transmite, pode fazer. Deixa eu ver. Dá para transmitir, pode transmitir. Compartilhar, né? Compartilhar. Ficou legal os slides de vocês. Espera aí, professor. Estou conseguindo ver? Tô. Sim. O Alan, Francine, Marina, Natália. A Natália, eu não tô lembrada dela. Professora, que ela não pôde vir por causa de um motivo pessoal. Tá. Francine, vai. Pode falar. Nosso trabalho, a nossa apresentação de gestão de pessoas, sobre o Burger King. A Marina vai começar a introduzir o assunto a vocês aí. Burger King. Então, o trabalho começou quando reuniram todos os colaboradores para eles tomarem um café da manhã, para conhecer todas as pessoas que iriam trabalhar e participar da integração e, ao mesmo tempo, apresentá-los a todos. Nesse café, seriam abordados temas como missão, visão e valores.
E depois desse café da manhã, eles começariam a apresentar a história da empresa, onde e que ano foi criado o primeiro restaurante e como ela estaria se desenvolvendo daquela época até hoje, e o constante crescimento e surgimento de vagas em diversas áreas de trabalho, tanto em campo quanto no corporativo, fazendo assim já entraria as remunerações variáveis. Então, em seguida, na integração, seriam informados os programas salariais e os benefícios conforme o cargo que os colaboradores assumissem. As remunerações variáveis, elas variam de acordo com as vendas. Por exemplo, se o mês X teve mais vendas, no salário tem um bônus maior. Tem a meta de prêmio, que é, por exemplo, um lanche do dia, um lanche especial. A quantidade que foi vendida daquele lanche, os colaboradores ganham moedas virtuais que pode trocar por produtos ou cartões presentes. Temos o Guest Track, que é o feedback que os clientes dão para os colaboradores, o custo de mercadoria vendida, que tem relação com o giro de estoque e a margem de lucro da companhia. Vocês chamam como Guest Track? Guest Track, isso. É o feedback que os clientes dão para os colaboradores. É a questão de atendimento, qualidade do produto, a velocidade, né, que foi entregue para o cliente. E o custo de mercadoria vendida é se a gente conseguiu vender o que está no estoque, o que está lá físico, o que está lá teórico, né, no sistema, e se teve uma margem de lucro. Então, ela foi grande ou pequena. Agora a Francine vai explicar esse... Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão vendendo agora só delivery, né? Exatamente. Então, e lanche de viagem. Lanche de viagem. E está tendo muita procura? Tem. Que lá é um dos delivery que mais vende de todos lá. Chega a vender 6, 7, 8 por dia. Nossa, mas que bairro que é que vende mais? Ali na Barra Funda do estádio do Palmeiras. Ali vende mais mesmo. Depende do local, né? Sim, que lá tem bastante empresa, também tem os condomínios, aí acaba vendendo bem. Então você não fica, você que trabalha lá? Isso. Tá. Ainda bem, né, que pelo menos tem trabalho, né? Pelo menos. Tá, vamos lá. Quem vai falar de plano de carreira? Eu, a Francine. Oi, Então, Francine. né, depois... Isso. Aí depois nós iríamos para o plano de carreira e, a princípio, explicaríamos para o novo colaborador a política de meritocracia, né, que nós utilizaremos. Que nós falaríamos para ele que aquele colaborador, se ele se desempenhasse bem, se diferenciasse dos outros funcionários, ele teria oportunidade de ocupar novos cargos, né? E também existem cargos que, se ele quisesse ocupar, né, tivesse vontade, seriam exigidas outras competências, né, competências externas, como uma graduação, um curso, por exemplo, se surgissem novas oportunidades dele trabalhar em outras sedes na área de marketing, ele tinha que desenvolver habilidades ali, né, no curso para a área de marketing. Então, esse seria o plano de carreira que nós implementamos no processo de integração do Burger King. O BK-Link é uma ferramenta que a gente utiliza desde o atendente lá que acabou de começar até os mais experientes, gerentes, assim. Tipo, quando tem um procedimento novo, um produto novo que vai lançar, alguma informação tipo coronavírus também, os cuidados que tem que tomar, eles acabam enviando pra gente pra lá, pra passar pros funcionários. Também enviam pra gente por e-mail, pra gente poder imprimir e passar no posicionamento que a gente faz toda manhã com os funcionários. Os da tarde, na troca de plantão, a gente faz o posicionamento, passa informações novas. Esse seria o BK-Link, basicamente. É o sistema de informações que a gente utiliza para passar para todos os colaboradores, desde o primeiro, para ensinar como ele manda um lanche bonitinho, todos, até o mais experiente, para quando lançar um produto ou padrões novos, sim. É como se fosse uma intranet, né? Exatamente. É um treinador virtual, basicamente. Isso aí, falando. Tá. E foi isso, professora, nossa apresentação.
Ah, agora, você tinha conhecimento desse programa de integração desde quando você entrou ou não? Quando eu entrei, eles não faziam muito isso daí, a integração. No máximo, eles te falavam, ó, é assim que vai ser essa área aqui que você aprende. Aí eles te deixavam lá. Aí, depois quando você terminou de aprender, eles deixavam lá ainda, até se tem alguma oportunidade de alguém sair para você ir para outra aprender. E faz quanto tempo que está tendo esse programa mais completo? Eu acho que de uns 2 anos para cá que vinha melhorando. Então, aí vocês percebem a mudança que a organização faz, né? É fundamental isso, né? Ela vai evoluindo, ela vai crescendo e ela vê a importância de ter esse programa para que motive, né, os funcionários que estão lá, porque eles sabem que vai ter plano de carreira, vai ter avaliação, os clientes vão avaliar, ele vai receber prêmios, né? Então, isso são alternativas que a gestão de pessoas pensa para poder criar programas. Mas, por exemplo, na empresa de call center, quando eu trabalhei lá no McDonald's, eles faziam de outra forma. Eles pesquisavam primeiro para o funcionário, não sei se eles fazem isso na Burger King, se eles perguntavam assim, o que você acha que poderia melhorar? O que seria bom para você? A gente faz o diagnóstico, conversa com cada funcionário e aí a gente vai montando essa pesquisa também. Não sei se vocês tiveram esse tipo de diagnóstico. Vocês tiveram ou não? O diagnóstico que eles faziam era mais por empresas terceiras, assim, que eles mandavam uma pesquisa, a gente respondia pela internet lá e eles divulgavam o resultado. A gente não via muita mudança assim e nem passavam assim as mudanças pra gente. Porque às vezes fica no estratégico, não desce, né? Muitas vezes. Mas eu achei bacana, assim. Obrigada por vocês terem se comprometido em apresentar. Isso é legal porque desenvolve vocês, né? O projeto é que esse semestre não vai ter apresentação presencial de projetos, mas geralmente vocês terão mais 3 e provavelmente vai ser presencial, porque a gente vê a desenvoltura, né? Do profissional, é bem interessante, até a forma, as pessoas se vestem melhor, como se fosse uma organização, que às vezes o aluno está acostumado a ir, né, ou de chinelo, ou de boné, mas no dia da apresentação, eu sempre aviso, não vai de chinelo, não vai de boné, não vai de regata, vai como se você fosse procurar um emprego, porque é projeto, então você está se vendendo, então você não pode se vender como se você estivesse indo para a praia, né? Então, é isso que a gente pede para os alunos, né? Adequadamente, se prepara na comunicação, se prepara nos slides, se prepara na forma de se vestir também, que é o grande diferencial. Mas legal, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Agora, tem mais alguém que pode apresentar ou não? Que preparou alguma coisa? Você pode tirar, então, Vitor? Obrigada aqui, que eu vou passar as questões. Tá, obrigada. Não tem mais ninguém, né? Bom, isso vocês viram que é a prática, né, da integração, e a gente, né, na unidade seção 3.1, 2, 3 e 4, que fala dos métodos, metodologias, né, fala de como funciona o programa de integração. E aqui vocês tiveram um exemplo, que é bem legal. Parabéns aí para quem conseguiu fazer a apresentação. Bem bacana. Bom, agora eu queria, eu tinha falado com vocês, aula passada, de 2 coisas, né? Primeiro, vocês pesquisarem o modelo de pesquisa de clima. E o segundo, na página do livro 165, tinha um artigo que tem, né? Que era para vocês pesquisarem, porque lá fala tudo sobre clima. Vocês chegaram a pesquisar esse artigo ou pesquisar na internet modelo de pesquisa de clima? Quem conseguiu fazer isso? Alguém conseguiu? Professora, Oi. aquele link do livro, ele está fora do ar. Eu entreguei para a senhora a pesquisa de clima. Professora. E eu mandei mensagem no WhatsApp para a senhora, que a senhora falou que podia pesquisar sobre outro assunto. Aí veio no grupo. Ah, tá, porque... Oi. Fala aí. Aquele link lá eu consegui acessar.
ele vai lá para um site lá de clima. Primeiro ele fala de clima de tempo, assim, clima de tempo, assim, essas coisas. Depois, lá no final, ele fala de clima organizacional. É isso mesmo. Oi? Você clica nele, ele vai falar que vai aparecer tipo um recado lá, um alerta lá, e você aperta lá para permitir, ele vai lá pro site. Exatamente. Nossa, para mim não apareceu e não consegui acessar. A gente tem contato com a senhora, não foi, professora? Que a senhora falou que faz outra pesquisa? A gente veio lá no grupo também. Eu vi, você viu. Mas, assim, nessa pesquisa, né, acho que as pessoas não conseguiram, ele fala o seguinte, que o clima está entre os principais pilares para o crescimento de uma empresa, então seria uma das coisas importantes. Então, os diretores e acionistas devem estar sensibilizados da importância do clima para a empresa, não como custo, mas como investimento. A equipe de gestão de pessoas deve planejar e buscar indicadores que deseja acompanhar os aspectos de atributos que querem analisar. E o clima também, por meio de pesquisa, junto com os colaboradores, ele também dá algumas indicações, e ele fala também que cada resultado da pesquisa de clima, ele é fundamental, porque o Departamento de Gestão de Pessoas, ele precisa analisar profundamente os resultados obtidos, e propiciar de forma pontual com os líderes as mudanças a serem trabalhadas, porque o RH sozinho, ele não faz nada, ele precisa ter o quê? O aval da liderança, né? Então, um bom clima é um investimento para a empresa, diminui absenteísmo, que é a rotatividade, melhora o trabalho em equipe, valoriza o trabalho das pessoas, diminui o turnover, que é a rotatividade, aumenta a participação, propicia um clima inovador, melhora a produtividade, valoriza a empresa, gera valor. Então, são benefícios extraordinários. Então, a apresentação, né, desses critérios, que é um artigo que foi escrito por Ricardo Nanes, que ele é o presidente do Portal Educação, empresa de educação à distância. Então, ele coloca os aspectos importantes, por isso que eu tinha pedido para fazer a pesquisa, né? E como estava no livro do AVA, era mais fácil, mas a Endeavor, eu acredito que eles colocaram em 2015, talvez eles retiraram, mas dá para acessar de uma outra forma, que eu também consegui. Só que às vezes o aluno não percebe que a gente está acostumado a fazer a pesquisa e já aparece. Quando não aparece, aí a gente já, né, muda o foco. Então, era mais para falar sobre isso, da importância de estudar realmente, né, o clima que a gente está fazendo agora. Bom, e para a gente falou bastante, né, eu quero ver se vocês conseguem responder essa questão aqui, né? Por exemplo, o clima organizacional é uma variável intangível. O que é intangível? A gente vai começar a detalhar as questões. Intangível é algo que você não pega. Tangível, você põe a mão numa cadeira, numa mesa, numa parede. Intangível, você não consegue pegar. Você pega o amor? Não, o amor é intangível, não dá para pegar, né? Então, assinale a alternativa que mostra procedimentos totalmente adequados para captar o clima organizacional. Então, entrevista com o chefe... Oi? Não está aparecendo nada aqui. Não está aparecendo nada? Será? Também era alguma atividade no AVA. Talvez, porque eu deixei lá, liberei. Agora vai aparecer. Aí. Tá, né? Ok? Bom, então aqui vocês vão analisar. A letra A. Entrevista com os chefes e com os empregados de uma única área da organização. Vê se está certo ou não. Debates abertos entre chefes subordinados com o tema de satisfação do trabalho. Observação do ambiente físico de várias áreas da organização. Questionários que devem ser respondidos anonimamente pelos empregados. E análise de documentos formais da empresa. Qual que é a alternativa que vocês acham correta? Letra D? Letra D D. de dado? Nossa, letra parabéns aqui. Letra D. Ó, na realidade, numa turma lá, eles erraram. Por que eles erraram?
Porque eles não analisaram direito, eles colocaram aqui, entrevista com chefes. Não. A gente não falou que seria o quê? Respondidos anonimamente? Se anonimamente, né, teria que a resposta correta teria que ser a D mesmo, né? As outras, debate aberto, não existe pesquisa de clima, você vai ficar falando, se você vai ter que falar do seu chefe, você vai falar a verdade? Você não vai falar, mas se for questionário, você vai falar, né? O que você acha. Análise de documentos formais da empresa, não tem nada a ver, né? Então, na realidade, vocês bateram, ó, rapidamente, parabéns aí para vocês, tá? A letra D. Aqui, organizações têm sistemas sintomatologias, que é a mesma coisa, né? Coisas semelhantes. Eles colocam essas palavras só para complicar. Seus sinais vitais revelam muito sobre sua saúde e adaptabilidade e sobre a força e o vigor dos seus sistemas funcionais. Os 4 sinais vitais que se identificam nas práticas da cultura organizacional expressam a maior parte do que precisamos saber sobre o estado operacional de uma empresa, que são poder, identidade, conflito e... O que vocês colocariam Clima. aí? Letra A, clima. Letra A. Letra A. Clima, exatamente, porque está bem na cara. Clima. Por quê? Tem gente que fala integração, como a gente fala, não. Nessa questão é clima, está bem óbvio aqui, né? Agora, nessa aqui está mais... Vamos ver se vocês acertam essa. A diretora de RH de uma fundação privada está organizando a primeira pesquisa de clima organizacional da fundação. Ela quer escolher indicadores que permitam avaliar o clima organizacional, a fim de propor futuras ações de melhoria. São indicadores do clima organizacional: grau de satisfação com os pares, grau de satisfação com as políticas e práticas de recursos humanos, AB, índice de qualidade do trabalho em equipe, absenteísmo total, AC, turnover, que é a rotatividade, grau de satisfação com a organização, índice adequado do empregado à vaga, índice de retenção e índice de satisfação dos clientes e grau de satisfação com a liderança. Qual que é a alternativa que está correta? Letra C? Letra C? Letra C, C. professora. C. Todo mundo, tem gente que acha que é A? Por que é a C? Como vocês justificariam? Porque está grau de satisfação com a organização. Por que não é a A? Eu descartei A por conta dessa grau de satisfação com os pares. Eu não entendi muito bem isso. Então, o que é os pares? Aqui fica na dúvida. Pares são as pessoas que trabalham nos outros departamentos. Então, eles chamam aqui, em vez de colocar departamentos, coloca pares, e aí a pessoa não entendeu direito o que é. Então, grau de satisfação com os pares. Então, grau de satisfação com a logística, com o marketing, com a produção. Não tem nada a ver isso, né? Com as outras áreas. E grau de satisfação com as políticas e práticas de recursos humanos, também, né? Isso aqui é verdade. Isso aqui você precisa ter esse grau de satisfação. E quando você fala turnover, grau de satisfação com a organização, você faz a pesquisa para saber, às vezes, por que está tendo muito turnover, né? Porque, call center, principalmente, eles falam, por que as pessoas estão saindo? A gente faz pesquisa de clima, empresa de call center, mas os problemas são sempre os mesmos, baixo salário, a pressão, eles não aguentam, né? É difícil também trabalhar muito tempo sob pressão, né? Não tem nenhuma folga, né? Sempre pressão. Bateu a meta? Os indicadores, né? Você pode ficar quanto tempo na ligação? 3 minutos, 2 minutos, e às vezes não é o suficiente. Então, aqui, a gente está analisando questão por questão, né? Agora, se você, por exemplo, nessa aqui, o clima organizacional costuma ser descrito pela literatura sobre as organizações como uma variável. O que é uma variável
exógena. Sabe o que é isso? Variável externa. Isso aqui é para confundir a pessoa, que ela não sabe o que é, né? É uma variável externa à organização, decorrente de fatores não gerenciáveis, mas que podem afetar o trabalho dos seus membros. É um aspecto de natureza estritamente psicológica, que pode ser isolado de forma a não afetar a produtividade. É a somatória dos aspectos psicológicos individuais dos membros da equipe, desvinculada de outras influências ambientais. É um aspecto arraigado das organizações, ligado a seus próprios valores, de difícil modificação. É um fator que afeta algumas variáveis importantes, entre elas a rotatividade e o absenteísmo. Qual seria a correta que vocês colocariam? Letra E. Nossa! Vocês estão bem alinhados, hein? Exatamente. Vocês foram, assim, um fator que afeta algumas variáveis importantes, entre elas a rotatividade e o absenteísmo. Aquilo que eu disse no começo, né? Você faz a pesquisa de clima para saber por que as pessoas estão faltando muito ou por que elas estão saindo muito da empresa, né? Então, você tem que saber por quê. Então, você tem que ter um instrumento, e o instrumento mais interessante é a pesquisa de clima. Nessa questão aqui, o conceito de clima organizacional envolve um quadro amplo e flexível da influência ambiental sobre a motivação. Então, o clima organizacional é a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos membros da organização, influenciando seu comportamento. Pode-se identificar que o clima organizacional, dentro de uma organização, ela favorece aos seus participantes um ambiente propício a quê? Um sistema de relacionamento ineficaz, satisfação das necessidades pessoais dos participantes e elevação de sua moral, um sistema de relacionamento com conflitos, uma insatisfação do ambiente de trabalho em relação aos comportamentos, né, dos participantes, ou uma experimentação sem necessidade de envolver os participantes. Qual que vocês acham que está correto aqui? B. Letra B. Peraí, um falou... Que letra que vocês falaram? B. B de bola. B de bola. Entendi. Tá. Só vocês dois estão respondendo, né? Então, por que é a B? Como vocês justificariam? Dá para justificar? Professora, eu descartei algumas alternativas. Ah, você foi descartando as alternativas para chegar na correta, é isso? Isso, porque está falando ambiente propício, então a gente está falando de um clima organizacional bom. E quando fala de elevação moral? É quando o clima está propício. Vocês pegaram direitinho a essência, né, da questão aqui. Então, está correto o que vocês falaram. Seria a alternativa B, né? Agora, essa aqui ela é mais complexa, porque ela tem várias informações. A gente vai por parte. Uma organização está passando por um período de instabilidade econômica, o que tem afetado seus resultados e as relações de trabalho e demandado reestruturações. Depois de algumas sondagens e reuniões para estruturar uma intervenção, definiu-se iniciar por uma pesquisa de clima organizacional. No entanto, ao abordar esse tema, os gestores e técnicos de recursos humanos se depararam com algumas dificuldades conceituais. Quais sejam? O que diferencia e qual a relação entre o clima organizacional e o clima psicológico? O que diferencia clima organizacional de cultura organizacional? Qual a relação entre o clima organizacional e a satisfação no trabalho? Então, sobre esses conceitos, identifique como verdadeiro ou falsos as seguintes afirmativas. O clima organizacional faz referência às influências do ambiente interno de trabalho sobre comportamento humano?
A cultura organizacional faz parte do clima organizacional? O clima organizacional é uma variável de natureza cognitiva, enquanto a satisfação do trabalho é uma atitude e, portanto, composta por elementos afetivos e cognitivos. O principal influenciador do clima organizacional são as decisões gerenciais e as relações de trabalho. Qual seria a alternativa correta nesse caso? Vocês têm que analisar bem. Aê? Letra I, professora. Todo mundo concorda? Eu tô lendo ainda, professor, peraí. Sim. É bom ler porque cada um tem o seu tempo. Eu não consigo ler e responder muito rápido. Eu vou mais devagar. Tá, deixa ele responder, porque um nem fala a alternativa para não confundir a cabeça dele. Cada um vai fazendo a sua análise, se está certo ou não. Que quem está respondendo são só os... Não saiam da sala, pessoal, por favor, porque eu vou precisar fazer a chamada, viu? Eu vou fazer uma chamada aqui para ver quem que está aqui. Se eu anotei certo. Vou na E também. Vai na E, Henrique? Então. Faz mais sentido. Faz mais sentido, exatamente. Então, vocês estão corretos. É a letra E. Então, você vê que quando você começa a ler e você tem um entendimento, você consegue responder com propriedade. Então, isso, bacana, né? De vocês conseguirem responder. Agora, aqui tem um que fala exceto, né? Alguns processos de gestão de pessoas são fundamentais para gerar informações de feedback para as organizações e seus processos. Pode considerar como geradores de informação e feedback os seguintes processos, exceto... Então, qual das alternativas? Dá uma lida, qual que vocês acham que não tem nada a ver? Porque é exceto, tá? Tem 4 que estão certas, só uma que está errada. Pode responder, professora? Pode. A C? Vou nascer também, professora. C. C, porque aqui está em evidência, né? Controle de saúde ocupacional não está dentro do contexto aqui, né? Porque avaliação de desempenho, pesquisa de clima, definição das competências, entrevista de desligamento. Então, controle de saúde ocupacional não entra aqui, quando fala exceto, tá? Agora, tem essa outra questão aqui, que ela fala o seguinte: clima organizacional é um conceito importante para a compreensão do modo como o contexto do trabalho afeta o comportamento e as atitudes das pessoas. Nesse ambiente, sua qualidade de vida e o desempenho da organização, referindo-se às influências do ambiente interno de trabalho sobre o comportamento humano. Então, o clima, ele consiste em percepções compartilhadas que os membros desenvolvem através de suas relações com as políticas, as práticas, né, e os procedimentos organizacionais, tanto formais quanto informais. Considere as assertivas sobre clima organizacional. Então, vê se está correto. É constituído por elementos cognitivos? Chegaram, uma? Qual que vocês acham que é? Primeiro eu vou perguntar, o que é elementos cognitivos? Essa tá tensa. Professora, eu vou na letra D. Eu vou perguntar antes, o que é elementos cognitivos?
é uma expressão que está relacionada com o quê? Professor, eu vou nascer. Tá, você vai nascer, mas deixa eu ver primeiro se vocês não me responderam. O que é elementos cognitivos? Vocês estão me ouvindo? Sim. São fatores que envolvem pensamento, linguagem, memória, raciocínio. É um termo que vem da raiz latina, né? Que significa o quê? Conhecer, conhecimento. Então, quando nós falamos de cognição, porque são palavras que vocês têm que aprender, fazemos referência a tudo que for relacionado com o conhecimento. Então, é a acumulação de informações que adquirimos através da aprendizagem e experiência. Então, é uma habilidade de vocês de processar informações através da percepção. Então, isso seria, né, um estímulo cognitivo. Né? Então, a resposta que vocês colocaram, qual é? A minha é C. Eu fui na D, professora. Todo mundo D também? Oi? Eu fui na D. E agora, como que a gente vai desempatar? Justifica quem escolheu a C, justifica quem escolheu a D. Porque a C é a 1 e a 3. E a D é a 2. Quando você fala constituído de elementos cognitivos, que eu falei, e constituído de elementos afetivos. O que difere um do outro? Então, a parte de cognitivo, eu sabia que era alguma coisa a ver, tipo, com mental, assim, essas coisas, que nem você falou. Aí o afetivo eu já não sabia muito certo o que era, então eu já não fui nela. Aí a 3 tinha mais sentido. Aí eu fui na minha... Professora, afetivo tem uma coisa a ver com relacionamento interpessoal? Tem. Mas, assim, nesse caso aqui, ele está usando afetivo. Quando você fala afetivo, como é que você usa essa palavra na organização? Não. Professora. Oi. Pode falar. Nossa, aí vem outra diferente aqui. Professor, eu estou entre a D e a A. A D e a A. E quem falou agora falou que a E? A 3 e a 4. É a que faz mais sentido aí. Como que vocês vão definir essa questão aí? Professor, é a letra C? C. C, pois a C, a 1 e a 3. Então, gente, vamos lá. A 4, quando você fala na pesquisa de clima, o significado da ligação individual no contexto de trabalho, não, porque a ligação da empresa, ela tem que ser corporativa, ela tem que ser empresarial, ela não pode ser individual. Então, a gente já descartaria essa, tá? A 2 também, afetiva, a gente usaria o quê? É constituído por elementos cognitivos, que é de conhecimento, né, que eu expliquei, e a 1 e é uma percepção do aspecto particular do trabalho visto pelos trabalhadores. Então, por que eles colocaram aqui? Porque fala particular, mas é dentro da própria área, né, de trabalho, então você vai ver a sua área. Então, é uma percepção, né, que a pessoa tem. Por exemplo, você entra numa empresa, você vai fazer a pesquisa, mas é uma pesquisa que você tem, é a sua percepção, é o que você acha. Não é o que a empresa está passando. Pode até ser, mas toda aquela de pesquisa de clima é uma percepção de cada profissional. Porque eu acho uma coisa, você acha outra. Você pode, por exemplo, gostar de um professor e do outro professor não. Então, é a sua percepção. Entendeu? Quando você faz a pesquisa, porque tem, por exemplo, tem gente que avalia bem, tem gente que avalia mal. O mesmo professor, você fala, pô, eu não entendo por quê. Por quê? É a percepção. Agora, se a maioria e só um avaliar o outro como ruim, é porque aí tem alguma coisa, né? Então, sempre se baseia sempre na percepção.
Entenderam? Então é a C, professora? É a C. É a C? É a C. É a C. É a C. É a 1 e a 3. Agora tem essa aqui, que a gente vai comentar, que o clima organizacional está entre os principais pilares para o crescimento de uma empresa por uma razão óbvia. Clima bom, colaboradores engajados. Valorização do trabalho, que propicia um clima inovador. Vantagens competitivas e geração de valor para o negócio. Então, isso aqui é uma coisa positiva. Então, um bom clima, por si só, não traz inovação. Mas, sem um bom clima na empresa, você não faz inovação. Percebem a sutileza dessa frase? Um bom clima, por si só, não traz inovação. Mas, sem um bom clima da empresa, você não faz inovação. Então, a importância, né? Você tem que ter um clima, e você tem que ter um bom clima para que você consiga construir o processo de inovação. Não adianta só uma área ir bem e a outra não. Porque quando você faz a pesquisa, tem área que você fala que todo mundo acha ótimo e tem área que todo mundo fala mal. Então, como é que pode? Né? Então, inovação é um diferencial competitivo para qualquer negócio e quem inova são pessoas e não máquinas. Então, a importância da gestão de pessoas nas organizações. Sem pessoas, o robô não conseguiria fazer tudo isso que a gente está fazendo na pandemia. Você imagina um robô dando aula, que vai acontecer, ele vai simplesmente falar aquilo que ele está vendo. Na hora que tiver um exemplo prático, como é que ele vai falar se ele não vivenciou, se ele não sabe como que funciona? Então, percebe como ainda o ser humano, ele é a base, a gente vai ser dominados pelos robôs? Não, vai ter algumas áreas que é necessário, sim, né? Mas tem outras áreas que não. E a pergunta que eu faço, vocês gostariam de ser operados por um robô ou por um médico de carne e osso mesmo? Um médico normal mesmo. Um médico normal. Mais intensa. Então, eles falam que as gerações, a geração Z que está entrando agora, nem entrou ainda no mercado, que nasceu, não, está entrando, depois de 2000, né, tem 20 anos, eles acham que tudo vai ser feito através do robô. Mas, se tiver alguém com 20 anos aí na sala, ou 18, analisa, né, será que você gostaria de ser operado por um robô? Porque você não pode dialogar, ele vai fazer o trabalho, vai ficar em silêncio, ele pode até falar bom dia, boa noite, boa tarde, vou fazer a cirurgia, ele pode ser programado, mas nada melhor do que o ser humano, né? Se você analisar, nada melhor do que o ser humano. Quando a gente entrou na plataforma, na área remota, que as aulas seriam ao vivo, né, na plataforma, quantas pessoas se negaram a participar? Quantas pessoas foram resistentes, falando, não vou, não quero, por quê? Não aceitaram, mas os que continuaram, que permaneceram, no começo foi difícil? Claro que foi difícil, todos nós enfrentamos, não tinha equipamento, não tinha microfone, não tinha sossego em casa, era um mau barulho, imagine você fazer aula com várias pessoas na sua casa, então você não se sente concentrado para isso, né? No entanto, hoje, depois de quase 3 meses, nós nos adaptamos. Então, tem adaptação. Então, quando a empresa quer mudança, ela fala, a mudança a gente sempre vai resistir, mas a mudança é importante para a gente enxergar um outro ângulo. E é isso que a gente está percebendo agora. E que as organizações também. Que a partir de agora, saiu uma reportagem no domingo, no estado de São Paulo, que as empresas estão repensando em colocar 30% da sua força de trabalho em home office, só que eles vão dar condições, eles vão dar o equipamento, eles vão dar uma mesa, se essa pessoa não tem, eles vão pagar um diferencial, porque você vai gastar a sua internet, você vai gastar, né, tem água, luz também, que a empresa paga,
Mas você vai economizar também em refeição, em vale transporte. Então, eles estão fazendo essa mudança, saiu no Jornal de Domingo, e tem vários grupos pensando numa mudança, né, na gestão de pessoas. E tudo isso, às vezes, é um choque, né? Você fica analisando, eu estou muito envolvida, né, com esses aspectos, e às vezes me choca, porque eu sou de uma geração que a gente era tudo presencial. E nós tivemos que nos adaptar, e não é uma coisa né, difícil. Tudo é fácil se você aprender e se tiver alguém para te ensinar. Você consegue, você vai desenvolver novas habilidades. Então, quando você faz gestão de pessoas, você aprende primeiro a lidar com você mesmo. Depois você tem que lidar com os outros, que é a coisa mais difícil. Mas se você se conhece e você sabe lidar com as pessoas, você conhece os processos, você consegue os resultados que você quer. E tudo depende da gente, não adianta jogar culpa. Tem gente que fala assim, mas meu pai não deu isso, minha mãe não deu isso. Gente, ninguém vai dar tudo para a gente, a não ser se você, que é 5% da população, que os pais dão tudo. Mas, no entanto, você encontra pessoas com depressão, você encontra com pessoas que têm tudo, hein? Que não sabe trocar, que é egoísta. Então, a grande maioria das pessoas, elas têm essa visão de mundo, visão de olhar com outro foco, mudar a lente. A gente precisa mudar isso. E na gestão de pessoas, a gente aprende isso, porque se você considerar o que nós aprendemos até agora, desde o início do semestre, que a primeira aula nossa foi a introdução à gestão de pessoas, começando a entender um pouco as pessoas, depois veio as mudanças e transformações, a administração de talentos, quando a gente falou do Circo de Solé, o capital intelectual que as empresas têm, compreendendo a cultura da empresa, aí veio o plano de recrutamento e seleção, que são os fundamentos e o planejamento, os métodos e as técnicas, os resultados, a entrevista de desligamento. Aí nós entramos no segundo bimestre com a programação de integração. Como está o mercado de trabalho? Vocês até assistiram um vídeo. Princípios e elementos da integração de pessoas. Tivemos as técnicas e as etapas de um programa de integração e tivemos os cases de programa de integração que nós apresentamos e os grupos, né, fizeram um trabalho, alguns apresentaram, os outros não, mas a gente está cumprindo aquilo que foi proposto dentro do plano, né, de ensino, de aprendizagem. E nós fizemos o quê? Pesquisa de clima, que é o tema que nós estamos falando. Quais são os fundamentos, as metodologias? Quais são os instrumentos de pesquisa? Qual que é a montagem? Como que a gente monta? Quais são as técnicas que a gente precisa? Como que a gente analisa? Por isso que a gente tem que saber analisar aquilo que você está interpretando no quadro, né? Numa planilha. Então, tem uma questão, quando eu falo de interpretar, eu não uso a palavra hermenêutica. Existe uma palavra, o que é hermenêutica, né? A gente usa muito na filosofia e no direito. A hermenêutica é você fazer a interpretação da lei. Existe a lei. Só que a lei, ela pode ser interpretada, depende do gramatical, depende de uma vírgula, depende da história. Então, casos que no direito tem que analisar detalhadamente, um juiz de primeira instância avalia. O de segunda instância, ele avalia em mais profundidade, e ele pode tomar uma decisão da primeira instância. O que fizeram agora o STF? Em função de um caso, né, do ex-presidente, eles decidiram que não vai na segunda instância mais. Que está errado isso. Ele fez uma interpretação hermenêutica da lei mudando. Está errado, porque a gente não pode mudar a Constituição. Tem as emendas. Então, depende de quem interpreta. Quando você aprende a fazer isso, você vai ter um vocabulário melhor, você vai ter uma comunicação adequada, assertiva,
E você vai conseguir conversar com as pessoas sem apelação, principalmente agora que a gente está no clima político econômico, né, e de saúde terrível. Quando se fala de política, a gente vê uma série de indagações, gente gritando que não sabe conversar, que só sabe no grito. Então, nós temos que ter esse discernimento, quando você estuda, o que não se deve fazer, né? Então, tem coisas erradas, desde que o mundo é mundo. E tem coisas que a gente estuda, está mudando. Quando a gente fala de pandemia, que desde que o mundo é mundo, teve pandemias. Quando Moisés pede para todo mundo entrar, né, no barco, então ia acontecer uma série de coisas. Só que tem gente que fala assim, não, eu vou esperar Deus, eu tenho confiança, vou mudar. Não, e não mudou, ficou ali. Mas Deus avisou, ele tem outras pessoas, né, que interferem. Então, nas organizações, isso é um exemplo que eu estou dando, que nós temos que nos prepararmos para o que vem pela frente. O que vocês aprenderam hoje, esse semestre, pode, no semestre que vem, ser mudado, porque o mundo está mudando tão rápido que a gente tem que se atualizar. Vocês podem falar, eu aprendi desse jeito quando eu estava na faculdade, mas agora mudou. Eu aprendi de um jeito quando eu estava na faculdade. Mudou muita coisa, mas tem coisa que não mudou. Quando a gente fala dos grandes filósofos, quando a gente fala dos grandes historiadores, porque a história está ali. Quando a gente fala da Grécia, quando a gente fala de Roma, a história é viva. O nosso direito do Código Civil, ele se baseia no direito do Justiniano, que é do século VIII. Nós estamos no século XXI. E aí você fala, como que pode? Eles não tinham internet, não tinha nada, mas eles tinham sabedoria, existia o iluminismo, eles discutiam em praça pública, chamada de polis, o que poderia fazer para melhorar a relação de trabalho entre as pessoas. Tem um filme chamado Germinal, que a gente dá na legislação, que foi do século XVIII, como que eram os trabalhadores. As crianças trabalhavam, a gente trabalhava 16 horas por dia, mas hoje, com a nossa legislação, a gente trabalha 8 horas por dia. Olha a diferença. Foi mudando com o tempo. E naquela época, os profissionais, os trabalhadores, se revoltaram, porque eles trabalhavam muito e ganhavam muito pouco. E aí, o que eles fizeram? Eles simplesmente cruzaram os braços. E os soberanos e os reis perceberam que sem a força de trabalho não adiantaria nada eles terem aquele dinheiro. Então começaram a surgir as leis para proteger o trabalhador. Por isso que nós temos essa lei hoje pronta, né? Então é interessante quando você estuda, quando você está fazendo administração, logística, qualquer, né, marketing, RH, o conhecimento que vocês vão tendo especificamente. Essa disciplina de gestão de pessoas é para todos os cursos, porque todos os cursos vai precisar aprender a lidar com pessoas. Agora, a partir dos outros semestres, cada um vai para a sua área específica, mas é importante ter essa convivência, é importante você saber que cada um faz coisas diferentes. E às vezes a gente quer entrar no primeiro semestre e tá com a mesma turma do seu curso que você escolheu. Não, a gente tem que trabalhar com a diversidade. Hoje, todas as faculdades estão fazendo isso. É chamado de aula invertida. Por isso que tem a pré-aula, a aula e a pós-aula. A pré-aula é um resumo. Você assiste um vídeo, tem um vídeo lá, e tem um livro, o livro que é extenso. Então, o que a gente faz? A gente pega do livro, porque o vídeo você já viu, né? Porque tem acho que nessa aula aqui, uma empresa, acho que de call center, ela apresenta lá um vídeo de 4 minutos, mais ou menos, para vocês saberem do que se trata o assunto. Aí no livro é mais extenso, eu pego do livro porque ele é mais detalhista, né? Só que não dá para fazer a leitura do livro, aí eu pego os aspectos principais do livro. Então, as questões que iremos trabalhar na próxima aula, ela vai se remeter a isso que nós fizemos aqui, fazer o desenvolvimento, fazer vocês pensarem de forma estratégica, né? Então, eu vou
para particularmente escolher alguns tópicos que nós iremos trabalhar na próxima aula, que seria o quê? Vou trazer questões que vocês vão analisar e vocês vão dar a resposta. Isso aí vai ser um preparo para a nossa avaliação de segundo bimestre, né? Para dar a nota. Como que será? Será o seguinte, a prova valerá 4.000 pontos, eu peço para que cada um faça, porque vocês vão ter um tempo para fazer essa prova, não deixe para a última hora, eu acho que o Fernando vai passar um WhatsApp para vocês, com todas as informações, e se vocês não receberem na próxima aula, eu também não recebi ainda, mas eu sei no geral, eu passo para vocês, e a gente vai exercitar, porque na hora que vocês falarem, professora, o que eu tenho que estudar? Aí eu vou falar, estudar isso, né? E fica muito mais fácil para que vocês tenham uma fixação do conteúdo abordado durante o semestre, né? Que são muitos tópicos. Então, o objetivo é a gente realmente ter essa consciência e fazer um grande trabalho de fixar mesmo as disciplinas que vocês aprenderam. E uma pergunta que eu vou fazer agora, o que ficou mais evidente nessa disciplina de gestão de pessoas para vocês? Qual foi o aprendizado de vocês? Gostaria de ouvi-los. Que o RH é mais importante do que ele parecia. Exatamente. Exato. E fazer a gestão de pessoas na empresa é extremamente importante, porque vai levar a alta produtividade e, consequentemente, lucro. A gente pensa que não, mas é o RH que realmente está cuidando da nossa saúde dentro da empresa. Tanto saúde mental quanto física, né? Porque não deixa a gente trabalhar demais, cuida para que a gente não tenha alguns chefes muito abusivos. Eu achei... Às vezes a gente esquece isso, uma coisa tão básica, e a gente esquece que a gente tem que levantar a mão para o céu quando a gente tem um bom RH. Exatamente, quando você tem um bom RH. É Daniela, né, que está falando? Quem falou foi, porque está escrito é Daniela? É Daiane. É Daiane. Então, Daiane, exatamente isso que você falou. Se você tem um bom RH, você começa a fluir bem os seus negócios da organização. Então, por isso que é importante você saber um pouco da gestão de pessoas. Qual o trabalho que é feito, né? Antes de vocês fazerem essa disciplina, vocês tinham essa noção do que era o RH? Não. Para mim era só onde realizava o pagamento, direito trabalhista, e recrutamento de seleção. Mas depois dessa disciplina, eu tive um entendimento muito maior, né? Que é importante, né? Um bom RH, que nem a Daiane disse, é importante, tem que dar valor mesmo, se ter na empresa um bom RH. E tem outras disciplinas que quem for do RH que vai aprender mais, que tem o coach, tem avaliação de desempenho, tem inovação em recursos humanos, que passa por vários processos, então tem muito mais coisa. Aqui a gente lidou só com a gestão de pessoas, né? Porque ninguém tem ideia do que é fazer gestão de pessoas, que é uma coisa trabalhosa, né? Então, assim, só para a gente poder encerrar, que eu vou fazer a chamada, primeiro agradecer vocês, né, por mais uma aula aí com vocês, da participação de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa disciplina, né, pelo menos joguei a semente, para que despertasse algo diferente, né, da última aula eu comentei do livro Gestão do Amanhã, né, que é importante, eu passei também esse vídeo para vocês também se prepararem emocionalmente, e a semana que vem a gente vai fazer realmente as questões, para que vocês realizem uma excelente avaliação, e eu conto, né, com a presença de todos vocês que estiveram aqui presente, né, espero que vocês tenham uma boa semana aí, um final de semana, e comece, né, a semana bem, todo mundo com saúde, todo mundo, né, na família, com os amigos também, que é isso que a gente preserva, né, acho que a saúde é tudo, né, sem saúde você não consegue fazer nada, e parabéns aí, né, para que, né, todos vocês que estão aqui nessa jornada, nesse barco remando aí, ficaram firmes aqui comigo, né, e eu fico muito feliz, né, de ter esse privilégio de conhecer vocês, né, apesar de que faz tempo que a gente não vê pessoalmente, né,
mas no dia que a gente voltar, eu vou ter que levar aquelas fotos lá que eu tirei, para lembrar, porque tem pessoas que eu posso não lembrar mais, só vou lembrar o nome, né? Mas eu peguei outro dia lá aquela foto lá para saber quem é quem, né? Então, isso é bacana. E tem gente que entrou depois, aí eu não conheço mesmo, né? Então, eu acho que o Edmar eu não conheço, não lembro agora se eu conheço. Não, conheço sim, porque eu falei que ele entrou depois, que ele tem o nome do meu irmão. Aí eu lembrava dele. Tem Felipe Bruno, né? Deixa eu só anotar aqui, porque eu vou fazer a chamada. Felipe Bruno, tem a Francine, a Giovana, a Gisele. Se eu não chamar ninguém, depois vocês me falam. Henrique está aqui, o João Vitor Matheus e o Marques, né? A Larissa Pereira, a Yasmin, deixa eu ver aqui por ordem, o Silvio Henrique, a Nicole, a Marina, o Silvio Henrique, a Vanessa, o Vitor de Almeida. Eu não chamei, a Yasmin, né? Ficou faltando alguém? Você não falou, você não me chamou, o Alan Alves. Eu coloquei aqui, é porque como você fala um pouquinho mais, então eu já gravei. Então é mais fácil. Professora. Tá bom, professora, obrigado. Matheus. Tá, Matheus. Mais alguém que eu não chamei? Acho que eu chamei todo mundo, né? O Ricardo. O Ricardo também. Ricardo, eu já pus você aqui, porque eu já conheço você. Parabéns aí pela iniciativa lá do livro lá que você comprou, fiquei muito feliz. Depois a gente, quem sabe, né? Vamos bater um papo ali no semestre que vem, né? Encontrar com você. Quero trocar algumas ideias. Fiquei muito feliz de você ter, né, aceitado a sugestão aí, já comprou. Nas férias dá para ler, né? Agora não dá, porque vocês têm que estudar para a prova. Eu quero que todo mundo tire nota boa. Esses que estão aqui comigo, não é possível, vai ter que tirar nota boa, viu? Mas muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem me perguntar, tá bom? Mas está já liberado aí, tá ok? E vocês que fizeram a apresentação, hoje eu já vou colocar pontuação também, tá? Hoje não, essa semana aqui, né? Até amanhã ou sábado. Mas obrigada, viu? Valeu, professora. Boa noite. Então, boa noite. Tchau. Tchau. De nada. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Professora. Pois não. Você recebeu meu trabalho que eu enviei no seu e-mail? Recebi, a Marina. Nossa, Marina, você é bem assertiva. Parabéns aí, você participa bem. Já tem uma pontuação boa aqui. Gostei do seu trabalho. Eu peguei exemplo que minha mãe trabalha em escola, aí eu peguei o exemplo da pesquisa que eles fazem. Sua mãe, que escola sua mãe trabalha? Ela trabalha no Colégio Prigoli. É ensino médio, né? Vai dos pequenininhos até o ensino médio. Legal, e na escola também faz, né, avaliação? Sim, são 2 prédios, aí é bastante funcionário, então eles fazem. Legal, é bacana, né? Porque a escola é grande, né? Sim. Que bom. Você está fazendo administração ou RH? Administração. Administração. Acho que a maioria, eu vejo aqui dessa sala, acho que é administração. Tem bastante gente mesmo. Não, tem logística também, É que até familiarizar com todo mundo, né? No primeiro dia tinha muita gente. Acho que eram 50 alunos. Eu só cheguei depois. Eu não fui presencialmente ainda. Então eu não te conheço presencialmente. Não. Aí você vai me conhecer em agosto. Sim, espero, professora. Que aí vocês vão querer saber quem é, né? Sim, tem a curiosidade. Quem é a professora? Tudo bem, vocês estão vendo minha foto, aqui tem uma foto minha, mas nada presencial, né? Que é melhor. Quando as pessoas me conhecem, falam assim, nossa, como a senhora é baixinha, porque eu sou baixinha. Então, vou me identificar com você, professora. Vai, né? Mas o importante é